Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar na resolução da lista de exercícios sobre cálculo relacional. Essa lista foi disponibilizada para vocês na última aula e, como eu falei antes, é super importante que vocês tenham de fato tentado fazer esses exercícios antes de estarem vendo aqui a resolução. Tá? Esse é o tipo do assunto que não vale a pena você querer apenas ficar vendo as respostas sem antes ter tentado, ter errado, enfim. O processo de aprendizado é bem diferente quando você de fato tenta e depois você vê as respostas. Para facilitar, eu vou quebrar em uma série de vídeos, em cada um deles contendo um exercício diferente, então vocês podem tentar um e olhar o vídeo, tentar outro e olhar o vídeo, ou vocês podem tentar todos, se já se sentirem um pouco mais confiantes, e depois olhar todos os vídeos de uma vez só. Aí vocês podem escolher da forma que acham melhor, ok? Então, o nosso primeiro exercício aqui seria recuperar os nomes de funcionários do departamento 5 que trabalham mais de 10 horas por semana no projeto Produto X. Então, Produto X aqui é o nome do nosso projeto, certo? A gente vai querer recuperar o que? Funcionários, ou seja, nomes de funcionários. E aí, o que é que tem de característica desse funcionário é que ele trabalha no departamento 5 e também características relacionadas aos projetos que eles trabalham, certo? Então, para a gente começar, a gente começa a montar a nossa fórmula aqui, nossa expressão do cálculo relacional. Então, a gente vai ter uma variável livre, né, que é o nosso alvo aqui da nossa consulta, que no caso são os funcionários, né? No nosso modelo, no nosso esquema, a gente tem uma relação chamada employee, né? Onde estão os funcionários. Então, eu vou utilizar uma variável e a gente vai retornar aqui o último nome. A consulta não tem especificamente qual é o atributo, se é o primeiro nome, o último nome. Eu vou colocar aqui o primeiro e o último nome, mas isso não faz nenhuma diferença muito prática, não, tá? Não é isso que vai diferenciar se você sabe ou não do assunto. Então eu vou colocar aqui primeiro e último nome. Então, começando aqui as nossas condições, primeiro eu vou ter que especificar a nossa range relation, né? Nossa variável de intervalo, nossa relação de intervalo, onde a variável vai iterar em relação às tuplas, né? No caso a gente tem um cálculo relacional de tupla, lembrando que a nossa variável vai varrer em relação às tuplas de uma certa relação. Então a gente tem aqui a nossa relação intervalo, é a nossa relação employee, certo? E aí a gente tem aqui a nossa variável. Então essa é a nossa variável livre, veja que ela está livre de quantificadores. E quais são as demais condições que a gente tem? Vamos lá. Então a gente tem aqui alguma coisa relacionada a essa relação employee. Então você tem que procurar que atributos que estão nessa relação employee. Então tem um desses atributos, que é o departamento onde esse funcionário trabalha, que ele está nessa relação. Então a gente já usa aqui, porque a gente tem que aproveitar que a variável é livre e usar ela aqui fora de qualquer outro quantificador. Então a gente confere lá no nosso esquema e vai ver que DNO é o código do departamento. Tá? Então a gente vai dizer que o código do departamento tem que ser 5. E o que mais aqui? Aí a gente vai ter agora atributos, ou seja, esses atributos relacionados às horas que o funcionário trabalha no projeto, qual é o nome do projeto, eles estão em outras relações. Então a gente vai precisar de novas variáveis. Já que a gente precisa de novas variáveis, a gente vai precisar de variáveis ligadas, então elas vão ter que estar dentro do escopo de um quantificador, tá? Então, quais seriam essas variáveis? A gente tem atributos do projeto, que é o nome do projeto, isso está na relação projeto, e tem a quantidade de horas que o funcionário trabalha. Lembra que a gente tem uma tabela que é chamada Work Zone, que ela representa a nossa alocação, funcionário em projetos. Então, a gente vai ter atributos aqui que a gente vai encontrar em uma relação, que é a quantidade de horas, e aqui atributos que a gente vai encontrar em outra relação, que é o nome do projeto. Então, a gente vai precisar de duas novas variáveis, então eu vou colocar aqui um quantificador existencial, ou seja, tem que existir um projeto, né, para ele ter esse nome,
e outro quantificador existencial, porque tem que existir uma alocação para que o funcionário trabalhe essa quantidade de horas que a gente está interessado. Então, o primeiro passo aqui dentro do escopo do quantificador é a gente definir qual é a relação dessas variáveis, tá? Então a gente vai ter a relação work zone, que é o nosso W, tá? Eu coloquei uma ordem diferente aí, mas se você preferir, você pode colocar na mesma ordem. And veja que você pode, ao invés de usar and, você pode usar o símbolo, né, de conjunção que a gente usa em lógica também, não tem problema, você faz da forma como você preferir, tá? Então, aí a gente tem aqui a outra relação, que vai determinar quem é a nossa outra variável aqui, que é o P, que é a relação project, certo? Então, and. Que mais? Primeiro passo, né, depois de você definir quem são essas variáveis aqui, de que relações elas representam, é a gente fazer as junções, tá? Então a gente tem 3 tabelas, então a gente vai ter 2 condições de junção, tá? A gente tem 3 relações, 2 condições de junção. Então fica a dica aí, tá ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai juntar isso? A gente vai ter aqui employee, para a gente juntar com a relação workzone, a gente vai ter que mencionar que o SSN do employee é aquela que está lá na relação workzone. Então lá vai ter um ESSN, que corresponde ao SSN do employee. Aí, para a gente fazer a outra junção, a gente vai juntar o que? O workzone com o nosso projeto, né? Então a gente vai ter aqui o código do projeto que está lá na alocação e o nosso código do projeto que está lá na tabela de projeto, na relação projeto. Então, eles têm um nome um pouco diferente, vocês conferem lá no nosso esquema. Então, só lembrando, né, a gente tem aqui uma relação workzone, e ela tem uma chave estrangeira para a tabela de projeto e outra chave para, né, a tabela relação employee. Então, se a gente quer juntar essas 3 coisas aqui, a gente vai representar essa ligação aqui e essa ligação aqui, tá? Então, essa ligação employee workzone está representada aqui, tá? E essa ligação workzone com projeto está representada aqui, ok? Então, determinamos quem são as variáveis, determinamos as nossas junções, nossas condições de junção. Então, falta apenas especificar as nossas condições em relação aos atributos alvo aqui. Então, a gente vai ter mais dois elementos aqui, que primeiro a gente vai especificar aqui o nome do projeto, que está lá na relação projeto, né? Project. Pname aqui vai ser esse nome aqui em cima, Product X. E para concluir, a gente vai ter que a quantidade de horas, né, que vai estar lá na nossa tabela de alocação, hours, tem que ser maior, eu trabalho mais de que 10 horas, então tem que ser maior do que 10. Então a gente fecha aqui, acabou o escopo desse quantificador, desses 2 quantificadores, na verdade, e aí acabou também a nossa expressão, ok? Então eu vou dar continuidade mostrando as resoluções dos próximos exercícios, mas se você não fez os próximos ainda, então por favor pare agora, tente resolver já que você viu a resolução desse, e depois você volta e continua olhando as respostas dos demais exercícios. Até mais!